Inscrições da Meia Maratona de Cardiff esgotadas em 10 horas. Meia Maratona de Copenhague esgotadas em impressionantes 2 horas e 20 minutos. E hoje, como já era esperado, a Meia Maratona de Valência vendeu todas as suas inscrições em cerca de 3 horas. Pois é, meu amigo, são novos tempos para a corrida e também para os super halves. Estamos vivendo um boom que não é regionalizado, mas sim global. E conseguir as Super Medals começa a ser uma tarefa cada vez mais difícil. Então, roda essa vinheta para a gente discutir aqui esses factos e também alguns números tão impressionantes como esses recordes de vendas. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. No vídeo que eu fiz da Meia Maratona de Berlim, eu falei que depois iria gravar um vídeo falando especificamente sobre as mudanças do circuito. E ainda bem que eu resolvi esperar as provas do segundo semestre para virmos bater esse papo aqui. Porque o cenário agora mudou. Se eu tivesse gravado no meio do ano, esse vídeo aqui seria outro. E se eu tivesse gravado sem antes consultar o público, a audiência, através das mensagens de um story que eu postei ontem, o roteiro também seria outro. Principalmente alguns enfoques que, com o feedback de vocês, eu vi ser necessário abordar com mais calma nesse vídeo aqui. Mas só um alerta aqui. Quem chegou nesse vídeo e não faz muita ideia de como funciona o circuito, quais as cidades e provas que são, quais são as regras e coisas do tipo, eu recomendo ver o vídeo que eu fiz lá em novembro de 2022, no primeiro ano da Super Halves, que lá tem todas as informações mais básicas. Esse vídeo aqui vai ser dedicado a essa nova fase da Super Halves, que agora conta com 6 provas com a entrada de Berlim e por isso também mudou um pouco as regras. Inicialmente eu havia pensado num vídeo mais informativo, focado em trazer estatísticas, números, e ainda vou fazer isso, claro, mas o ponto fulcral mesmo mostrou ser discutir a situação atual do crescimento do circuito e da busca pelas Super Halves, e claro, os constrangimentos que isso pode causar a quem está aí já integrado no circuito buscando a medalha ou quem tem o desejo de começar. Se eu fosse resumir aqui um ponto central às reclamações, certamente é a dificuldade em conseguir uma inscrição. E como pude desenvolver pelo menos um pouco a conversa com cada um que me mandou mensagem, eu vi que não é a crítica por si só, mas sim aquilo que chamamos de crítica construtiva, até mesmo com sugestões de como poderia ser contornado o problema que eles vinham destacando. Com isso, eu vejo que, felizmente, as pessoas estão lúcidas. Elas sabem que o circuito cresceu e com uma maior procura vai existir também, claro, uma maior dificuldade. Mas elas trazem sugestões muito interessantes e até mesmo convergentes para a solução dos problemas causados por isso. E também foi interessante notar que ninguém reclamou da forma que foram feitas as inscrições da Meia Maratona de Cardiff. Como eu mostrei o e-mail da organização na abertura do vídeo, as vagas se esgotaram em 10 horas. Porém, em Copenhague e em Valência, já não foi bem assim. Foram duas situações distintas às frustrações citadas, e a reclamação foram praticamente unânimes em uma e na outra. Copenhague foi a situação de que cada pessoa podia comprar 5 inscrições, e Valência foi a situação da preferência de compra para quem correu a meia ou a maratona desse ano. As inscrições gerais abriram hoje, mas essa preferência foi aberta uma semana antes. Então, boa parte das inscrições já haviam sido compradas. Nós vamos começar 2025 com todas as provas do ano já vendidas, situação que não aconteceu nos anos anteriores. Mas isso não se resume só a Super Halves. Muitas provas dos mais diversos esportes que antes davam para se inscrever poucos dias antes, isso já não acontece mais. Pelo que eu vejo, os corredores estão cientes disso, que esse boom é um acontecimento global e vem acontecendo em provas das mais diversas distâncias
e também em eventos dos mais variados tamanhos. Mas vamos então falar de números, falar de estatísticas. A primeira que eu trago é de um e-mail que recebemos da comunicação da Super Halves em julho desse ano, que mostrava a evolução desde o meio de 2022, quando ainda estávamos no meio do ano inaugural do circuito, até o meio desse ano. Vemos o salto no número de pessoas que se inscreveram no site para ter o seu passaporte da Super Halves. Eram 50 mil corredores em julho. E agora, depois das provas do segundo semestre, é provável que esse número tenha aumentado bastante. Eu acredito que em breve iremos receber um novo e-mail com mais estatísticas dessas atualizadas. E outro e-mail de comunicação muito interessante foi o que recebemos na semana de Natal do ano passado. Nele tínhamos as estatísticas dos 15 países com o maior número de corredores participando do circuito e também o tempo médio dos corredores desses países. E é interessante ver que temos ali Portugal no pódio em terceiro colocado no número de participantes. E o Brasil ficou em 10º como único país não europeu dessa lista. E isso me gerou uma curiosidade enorme, não sobre os corredores participantes, mas sim sobre os que já completaram o circuito. Então eu fui lá para o site, no Hall da Fama, e comecei a contar ali os concluintes um a um. E temos os seguintes números. Espera aí que eu tenho que pegar aqui a colinha. Temos 135 Super Medals na Espanha, 130 no Reino Unido e 97 aqui em Portugal. O mesmo pódio de participantes do e-mail de um ano atrás. E seguindo a lista, também vemos que o top 15 é muito similar, só ali com algumas mudanças de posição. E tenho que destacar aqui uma coisa que daqui a pouco explica outra que eu quero falar. Olhando esse pódio e sabendo que a Espanha tem uma população ali de 48 milhões, o Reino Unido tem 68 milhões e aqui em Portugal nós somos 10 milhões e meio, já entendeu onde eu quero chegar, não é? Os portugueses realmente abraçaram esse circuito. E isso explica que a grande quantidade de mensagens que eu recebi foram de portugueses. Normalmente, quando eu faço pedido assim nos stories para me mandarem sugestões e comentários, eu tenho de confessar que recebo aí menos de uma dúzia de mensagens. Mas dessa vez foi muito mais. E até mesmo por eu ter parado para conversar um pouco ali com o pessoal, eu fiz uma contagem. Eu recebi mensagens de 47 corredores que estão participando, querem participar ou participaram do circuito, sendo 9 de brasileiros e todas as outras 38 foram de portugueses. Claro que isso sofre influência não só pela enorme adesão portuguesa ao circuito, como mostra os números, mas também por eu morar aqui e estar fazendo o projeto Correr Portugal, percorrendo o país e conhecendo equipas e corredores de todos os municípios. Então, acaba que teve uma influência nesse número de mensagens. E é muito interessante isso. Por vezes, quando eu corro com o grupo nos episódios do projeto, as pessoas falam que já tinham visto vídeos aqui do canal. E algumas vezes já citaram especificamente os vídeos que eu fiz aí dentro das provas da Super Halves. Eu acho isso demais, sabe? Por gostar tanto aí da Super Halves e por poder ter compartilhado essa experiência que eu vivi. Mas voltando a falar aqui do ranking, temos que notar que temos aqui somente a presença de países europeus no top 10, o que já era de se esperar. Como também já era de se esperar que os 6 países que são sede das provas estão aqui nas primeiras posições. Só a Itália que está ali encaixada no meio. Mas se expandirmos aqui um pouco essa avaliação para o top 15, vemos que o Brasil está em 11º, uma posição que eu acho de muito respeito. E fico até mesmo feliz de ter dado a minha contribuição aí. Eu corri como brasileiro o circuito e não como português. E acho que o Brasil tem tudo para ficar e continuar muito bem posicionado nesse ranking. Tanto pelo interesse que eu vejo do pessoal,
como também pelo número de brasileiros que faltam apenas uma ou duas provas para completar o circuito. Por isso, eu acredito que no fim de 2025 seremos muito mais. E quem quiser ir conferir melhor esses dados, eu recomendo entrar aí no site da Superhalves e ir lá na parte do Hall da Fama, que conseguem ver tudo e separar por país, por gênero, por categoria de idade, por número de provas já feitas. Pode fazer a pesquisa lá da maneira que desejar. E também vai ver que existe a parte que eles chamam de séries. Exatamente por essa questão do circuito antes ter 5 provas e agora contar com 6 com a entrada de Berlim esse ano. E já explico melhor essa situação. Quem não tinha terminado o circuito até o final de 2023 teve que optar por fazer parte ou do circuito original das 5 provas e receber a primeira versão da Super Medal com as 5 cidades, e aí teria 36 meses para completar o circuito a partir da primeira prova feita, ou então migrar para o novo circuito das 6 provas, que são as 5 iniciais, mais Berlim, e agora sim receber essa nova medalha aqui. E com isso, o prazo também aumentaria para 60 meses. E tinha também uma situação especial. Quem já tinha completado o circuito até o fim de 2023 e já tinha recebido essa medalha aqui das 5 provas antes da entrada de Berlim, poderia migrar para o novo circuito, aproveitando todas essas 5 provas já feitas e ganhar também a medalha nova, fazendo somente a meia maratona de Berlim, que foi o que eu fiz e que muitos amigos fizeram. Sendo aí, então, essa a única forma de ter as 2 medalhas, dando somente um giro pelo circuito. Quem optou pelo circuito das 5 provas depois de 2023 poderá terminar e pegar a medalha original e depois, quem sabe, fazer uma nova rodada para pegar a Super Medal nova. Porém, para quem vai entrar no circuito agora, já não tem como escolher para fazer mais o circuito original. Então, só para quem estava no circuito até 2003 e optou por ficar na série de 5 provas que vai ter a medalha original. Ou seja, a Super Medal original vai aos poucos deixar de ser entregue. Até por isso, eu entendo o grande número de pessoas que não tinha recebido a medalha original até o fim de 2023 e que optou por ficar nessa série para conseguir a medalha original. E antes de partirmos para a discussão das possíveis soluções para os problemas que foram apontados, só fechar aqui a questão das estatísticas dos concluintes. Esse ranking que eu fiz manualmente foi através das informações públicas que conseguimos ter disponíveis no Hall da Fama. Pode ser que existam mais corredores que tenham completado o circuito e que tenham medalha, mas que não tenham seu nome no Hall da Fama. Isso acontece por não terem preenchido todas as informações necessárias no cadastro para aparecer ali. A própria organização já avisou sobre isso, que numa época atrás, muitos não apareciam por não terem colocado foto no perfil, por exemplo. E esse ranking foi feito a partir dos dados disponíveis para consulta pública essa semana. E por situações do tipo que eu acabei de dizer, pode ser que nas próximas semanas aumente ou não, caso alguém preencha o cadastro e entre ali. Mas caso alguém entre, eu acho que não deve mexer tanto aí a ponto de mudar o ranking. E esse ranking eu fiz somando os corredores que completaram ambas as séries, tanto o percurso original das 5 provas, como também o novo das 6 provas. Então deixo aqui o top 15 de ambas as séries, para você não precisar ir lá também fazer essa contagem manual 1 a 1 como eu fiz, caso queira obter essa informação. E já agora também, a título de curiosidade, nessa minha contagem, tivemos 853 concluintes aí nos 3 anos da existência do circuito, sendo 486 na série original de 5 provas e 367 na série nova de 6 provas. E o exemplo que eu citei, que eu pude ir buscar a medalha nova só fazendo a meia de Berlim, depois de ter ganhado a medalha original até 2023, o meu nome só consta na série nova com 6 provas, mesmo tendo ambas as medalhas.
o que é o correto, porque aí não temos aí duplicatas de nomes nessa contagem. E agora sim vamos falar sobre os ocorridos nas inscrições de Copenhague e de Valência. Como eu disse, as sugestões foram muito consoantes. Para Copenhague, a sugestão uníssona foi permitir somente uma inscrição por pessoa, ou no máximo 2, o que é muito de bom senso ser assim, não é? Tanto que hoje as inscrições de Valência foram assim, uma por pessoa. Um corredor aí que eu estava conversando por mensagens e fez sua inscrição hoje, até me mandou um print dessa limitação que colocaram. Mas voltando aqui no ocorrido das inscrições da meia de Copenhague, para tentar contornar a situação, a organização criou uma plataforma de compra e venda de inscrições, onde quem comprou a mais e quiser vender, pode vender por lá no mesmo preço que pagou. E quem ficou de fora faz o cadastro para entrar no sorteio dessas vagas que aparecem na plataforma de revenda. Mas essa não é a única forma de revenda. No site nós podemos ver que além dessa loteria chamada Waiting Pool, a pessoa também pode doar ou vender para um amigo. E muitos suspeitam que irão surgir novas amizades por aí entre quem quer vender e quem quer comprar. Mas também já me falaram da existência de scam, que devido à grande procura nas redes sociais, aparecem muitos oportunistas para dar golpes. Enfim, tudo isso é muito complicado. Por isso, melhor sempre ir pela revenda oficial se não for um amigo verdadeiro que vai ceder a inscrição. E existe também, claro, as opções de vagas destinadas à caridade e também as inscrições de agências de viagens. Mas até onde eu conversei com o pessoal, eles preferem esperar o próximo ano na confiança que o sistema de inscrições irá melhorar. E muitos já citaram que já que vai fazer esse sorteio agora nessa plataforma de revenda, talvez deveriam passar todas as vagas para sorteio no próximo ano e assim evitar também as filas digitais que podem ser frustrantes. Mas isso vai gerar outro problema, a regra de completar em 60 meses. Regra essa que eu entendia e até mesmo achava válida para gerar procura pelo circuito através da urgência, mas que agora que a procura já ultrapasse muito a oferta, já não faz mais sentido existir. Além de começar também a ser um entrave. Mas se alguma prova passar a ser sorteio, ou se esse problema de não conseguir inscrições persistir em outros anos, essa regra de limite de tempo ela terá de ser abolida. Não existirá outra forma, porque a pessoa quer correr, mas por vias normais, vamos assim dizer, não consegue. Só tendo a sorte de conseguir uma vaga ou indo pelas vias de caridade ou agências. E já agora vamos para os acontecimentos de hoje nas inscrições da Meia Maratona de Valência, que como já citei, esse problema de inscrever muitas pessoas não aconteceu em Valência. E felizmente eu recebi muitas mensagens das pessoas que queriam comprar e conseguiram. Muitas delas que estavam frustradas por não terem conseguido Copenhague, conseguiram Valência. E agora estão muito felizes com a vaga e ainda mais certos de que Copenhague também deva ser assim. Porém, nem tudo são flores. Também teve um problema em Valência. E mesmo aqueles que conseguiram a vaga ficaram frustrados por uma situação em específico. E essa reclamação foi uníssona. Foi dada prioridade para aqueles que correram esse ano poderem se inscrever novamente para o ano que vem. E o que aconteceu foi que das 25 mil vagas disponíveis, 10 mil tinham um preço promocional de 40 euros, enquanto as vagas restantes tinham um preço de 75 euros, quase o dobro. E todas as vagas promocionais foram embora nessa semana de prioridade, antes da abertura para o público geral. E fora a questão do valor financeiro, tinham pelo menos 10 mil vagas a menos para o público que não fez a prova esse ano, podendo ser bem mais de 10 mil vendidas na prioridade. Isso não dá para saber. Então, a reclamação aqui foi tanto pela diferença absurda de preço, mas também por não concordarem com essa prioridade. Todos que falei acreditam que a prioridade deveria ser dada para quem está no circuito e ainda não fez a prova, e não quem já fez a prova fazer novamente. E isso, do ponto de vista do circuito,
Parece óbvio, mas o pessoal de Valência não olhou esse ponto de vista. Pensou no ponto de vista da fidelização do pessoal que corre a sua prova. Ambas situações de Copenhague e de Valência causaram constrangimentos, e é super compreensiva a frustração do pessoal. Mas já agora, acredito que o que resta são as 6 provas se sentarem e tentarem ver maneiras para contornar problemas como esses. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso e que eu disse lá no início que o pessoal foi muito lúcido nas suas considerações mesmo tendo essas frustrações? Eu percebi que eles sabem que com um circuito maior e mais desejado irão ter mais dificuldades. E mesmo com essas frustrações que tiveram, conversando, eu vi que ficaram frustrados com as provas individualmente e não com o circuito em si. O que nos leva a crer que hoje o circuito em si, a marca Super Halves, é muito maior do que cada prova individualmente. É impressionante notar que há apenas 3 anos esse circuito conseguiu isso. E isso, além, claro, desse boom da corrida que estamos vivendo, certamente foi com o trabalho muito bem feito do pessoal por trás do circuito. Todas as pessoas que trabalham para o circuito que eu conversei foram super profissionais, competentes, muito bem educadas e cordiais. Tanto lá em Valência em 2022, onde a medalha foi apresentada pela primeira vez e eu tive o privilégio de recebê-la, como também em Berlim nesse ano, com um circuito já muito mais consolidado. Por isso, eu confio que o pessoal responsável pelo circuito irá analisar esses erros, ajustar arestas com os organizadores locais e promover um circuito sustentável que todos que queiram obter as suas medalhas irão ter oportunidade de consegui-las. E estou falando isso de coração aberto mesmo. Eu não tenho nenhum tipo de relação profissional ou de patrocínio por parte deles. Até mesmo, como viram, eu fui frontal com os problemas apresentados pela comunidade que chegaram até mim. Por isso, essa análise, críticas e todo esse elogio que eu faço não tem nenhum tipo de viés da minha parte. E quando eu escrevo na capa desse vídeo, é nisso que as Super Halves se transformaram, eu quero dizer é nesse sucesso absurdo em tão pouco tempo, que faz com que corredores, não só aqui da Europa, mas de diversas partes do mundo, desejem ter essas medalhas aqui. E antes de fechar, deixa eu só falar aqui rapidamente de outros temas pontuais que sugeriram nas mensagens que eu recebi. Muitos queriam saber qual prova eu gostei mais, e é muito complicado responder isso. Cada uma tem a sua magia. Por exemplo, correr na Ponte 25 de Abril, para mim, é uma magia totalmente diferente. Mas isso sim, tem o seu viés de análise, não é? E outro viés, que é um facto indiscutível, é que não existe outro lugar que você irá comer melhor do que aqui em Portugal. E isso, para mim, é muito importante. E além de Lisboa, Praga é uma lindíssima cidade e para beber cerveja é maravilhoso também. Cardiff é daquelas cidades fora do roteiro padrão, não é, que temos e que me encantou muito, muito mesmo. Valência, além de linda, é uma cidade que respira corrida. Se eu tivesse que escolher uma cidade espanhola para morar, dentre todas as que eu conheço, certamente seria Valência. Berlim é uma metrópole global, não é? Centro cultural, político, até mesmo científico. E para quem gosta de história, é daquelas cidades que tem que visitar, além de ser boa para correr rápido. Mas se colocar mesmo uma arma na minha cabeça e obrigar a dizer só uma prova, eu diria Copenhague. Mas isso também é por ter sido a minha primeira prova, né, no momento que a Dinamarca foi o primeiro país a sair das regras de restrição da pandemia, e eu fui muito feliz lá respirando essa liberdade em 2021. E em 2022 foi onde eu fiz meu recorde pessoal, que ainda é o que eu tenho até hoje. Por falar nisso, estou precisando encaixar uma prova tão boa como foi aquela. E recebi algumas mensagens perguntando se em 2025 eu iria correr tal ou tal prova. E 3 pessoas me perguntaram se eu iria correr o circuito novamente. Então, a resposta aqui já abrange tudo isso. Eu não pretendo refazer o circuito.
pelo menos nos próximos anos. Isso não porque eu não gostei. Quem viu cada um dos vídeos de cada uma das provas sabe que eu adorei. E reafirmo o que eu disse em cada um deles, que eu recomendo você viver a experiência de correr todas essas 6 provas, porque são experiências incríveis. Isso daqui, ó, são só objetos. O real valor está na experiência de correr essas provas. Mas eu digo isso de não repetir porque eu não gosto de repetir provas. Até hoje eu só repeti 3 provas e foram as meias de Copenhague, Valência e Lisboa. Isso porque eu fiz elas em 2021 e no meio do período de realização dessas provas nós fomos informados que não contariam para o circuito as provas daquele ano. E assim eu tive de repetir em 2022 essas 3 provas para buscar a medalha no ano de inauguração oficial do circuito. A ideia das Super Halves me encantou logo de cara, então eu fui atrás disso já no ano de inauguração. E além de poder visitar essas cidades, conhecer aí um pouco mais da sua história e também da gastronomia, o que ficou muito dessa experiência foi os amigos que eu fiz pelo caminho. Dos 18 brasileiros que fecharam o circuito, eu conversei pelo menos uma vez, nem que seja ali numa troca de mensagem, com praticamente todos eles. E muitos ali são pessoas amigas que eu converso com alguma frequência. E tenho até mesmo a felicidade de alguns morarem aqui na Europa e eu saber que vez ou outra ainda poderei encontrar com eles aí pra gente correr. E em relação aos portugueses, também eu tive a satisfação de conhecer um bom número de corredores. Tanto que já os convidei para participar comigo dentro do projeto Correr Portugal. O que é mais interessante ainda para a gente assim conseguir manter os nossos laços de amizade. E como eu não pretendo mais repetir o circuito, pelo menos nos próximos anos, não faz sentido eu publicar vídeos e conteúdo sem estar ali vivendo as provas. Por isso, esse é o último vídeo que eu faço dedicado a Super Halves. Claro que sempre que quiserem alguma dica ou informação que eu consiga ajudar, podem me mandar mensagem que será uma satisfação poder ajudar. Mas eu acredito que a minha contribuição à nossa comunidade de corredores sobre a Super Halves, ela está feita. E para você aí que pensa em correr o circuito e ainda não fez o cadastro no site da Super Halves, eu recomendo que faça. Que assim você vai poder também receber as informações que eles enviam periodicamente através do e-mail. Que além das comunicações, também costumam vez ou outra trazer estatísticas, o que é bastante interessante. E para os corredores brasileiros, eu indico que sigam a Sandrinha, que é uma grande amiga que eu fiz por causa da Super Halves, que está aí à frente do perfil superhalves.brasil, que congrega os corredores brasileiros que estão atrás aí das Super Medals. E quero deixar aqui um forte abraço a todos os amigos que eu fiz no circuito, o meu muito obrigado aos que ajudaram na criação desse roteiro, dando sugestões e trocando mensagens, e por aqui, e eu tenho certeza que por aí também, seguimos cada vez mais pronto para correr.